Vamos de estatística. Vamos ver o que é estatística, um pouquinho da introdução, né? Vamos lá? Seja bem-vindo mais a esta videoaula. O que diz o dicionário? Estatística. Parte da matemática em que se investigam processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma população ou uma coleção de seres quaisquer e métodos de tirar conclusões e fazer predições com base nestes dados. Fonte, eu quero frisar para vocês que eu fiz questão de colocar esse nome de fonte aqui, porque faz parte da nossa aula, tá? A gente vai falar o que é fonte, jazinho. Mais adiante vai precisar, então aqui já começando pela fonte. Essa fonte é de onde tiramos esse resultado aqui de estatística, tá? A resposta para a palavra estatística. Ela foi tirada do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que é a pessoa lá que fez, o autor que fez essa resposta para nome de estatística. No Mini Aurélio, século XXI, é escolar. O Mini Dicionário da Língua Portuguesa, quarta edição, Rio de Janeiro, Nova Fronteira 2000. Então foi nesse período aí, tá dizendo onde foi, que ano foi, quem foi que fez. Então, se você buscar nessa fonte, vai encontrar esse mesmo resultado. Algumas definições. População, conjunto de todos o que interessa ao estudo de um problema de pesquisa, segundo alguma característica pré-selecionada. O que seria então população? É o todo que você está pesquisando. Mas a gente fala população não é só o povo em geral, não, pessoas não, tá? Pode ser qualquer parte que você está pesquisando. Você quer pesquisar as carteiras da escola, por exemplo, ver quantas carteiras tem quebradas, qual é o estado de cada uma. Então a população seria as carteiras. Tá? Não gente, mas as carteiras. Então a população é um conjunto que você está buscando informação sobre aquela parte que você quer pesquisar. Isso é a população. Quer saber qual é a população dos insetos, por exemplo, quer ver aqui que tipo de borboleta, alguma coisa. Então, as borboletas que você está pesquisando são chamadas de população, no geral. Depois vem a amostra. Qualquer subconjunto não vazio de uma população, ou seja, qualquer parte não vazia de uma população. O que é isso? Para a gente fazer uma pesquisa, como eu falei agora há pouco sobre a população, de cadeiras, de borboletas, de pessoas. Agora, esse ano mesmo, que é ano de eleição municipal, aparecem muitas pesquisas para saber qual a intenção de votos para o candidato A, B, C, que tiver lá, rejeição, alguma coisa assim. Aí o que acontece? A população, nesse caso, são todos os eleitores do município, tá? Não é todas as pessoas, são os eleitores. Como é uma pesquisa eleitoral, para saber quem é que prefere o candidato A ou B, então são os eleitores. E todos sabem que eles não vão pesquisar todas as pessoas. Eles pegam só uma parte da população, que são esses eleitores, e fazem essas perguntas. Selecionam, vão pegar um do centro, do bairro Vila Nova, de Santos Filho, outro lado é Boa Lembrança, outro da Paciência, é assim. Eles vão selecionar os lugares e quantas pessoas vão pesquisar naquele lugar. Essa é a estratégia do Instituto. E aí eles vão selecionar uma parte dessas pessoas. Aí com essa parte, eles fazem a porcentagem e tiram o resultado do todo. Então essa parte é chamada de amostra. É quando você vai fazer um exame de sangue. Você colhe uma parte, aquela parte é a amostra para fazer o exame. Não vai tirar o seu sangue todo. Mas ele tira uma parte e daquela parte ali vai fazer o exame e vai ver o que está acontecendo. O que tem no seu sangue. Tá? Variável. Tem por característica apresentar uma variabilidade quando são realizadas sucessivas mensurações. Variável é exatamente o que está se perguntando. Eu acabei de dar o exemplo das eleições municipais. Então, se a pessoa chega lá querendo saber qual é a intenção de votos, como é que está o candidato A, ou qual é a rejeição. Vamos colocar rejeição. Eu vou fazer uma pesquisa e quero ver qual é a rejeição que o candidato A tem, ou o candidato B ou C, qual é a rejeição que está tendo no município. Então, essa rejeição é que é a variável. Ela varia. Uma pessoa diz que está bom, outra pessoa diz que não tem rejeição, outra tem rejeição sobrando, alguma coisa assim. Um diz que é a favor de candidato A, outra do B. Então, essas respostas variam, por isso que é chamado de variável. Outro exemplo, se você quer fazer uma pesquisa na sua escola e quer saber qual é a cor dos olhos predominante da sala de vocês, por exemplo. Então, vai ter olhos azuis, olhos castanhos, preto. Então, vai variar. Essa pesquisa que você está fazendo, essa resposta que você está buscando obter, é que é chamada de variável. Aí a variável ela tem variável qualitativa e a quantitativa, tá? A qualitativa caracteriza numa pesquisa por se referir a avaliações subjetivas. A quantitativa caracteriza uma pesquisa por se referir a avaliações objetivas, de caráter numérico. Qual a diferença dos dois?
Eu dei o exemplo agora dos olhos, a cor dos olhos. Quer saber a cor dos olhos dos alunos de sua sala? Cor dos olhos é uma variável que vai variar, tem várias cores. Mas você não vai responder com números. Você não vai dizer assim, qual é a cor dos seus olhos? Ela vai responder 30. Tem cabimento, né? Então, a cor dos olhos são respondidos com palavras, que não sejam números. Então, essas palavras expressam exatamente qualidades. São subjetivas. Por isso que chama qualitativas, são aquilo que é qualidade. Se perguntar assim, qual o dia da semana que você mais prefere de domingo de domingo a sábado, por exemplo? Aí você vai dizer um dia da semana, você vai falar lá sábado, sei lá, terça-feira. Então você não vai responder com números. Perguntar qual dia da semana você prefere, você vai responder 15, nada a ver. Então aquilo que você responde que não utiliza números, quantidades, então são chamado variável qualitativa. Tá olhando um carro lá e você perguntar assim, qual é a cor do carro que você prefere? Então a cor do carro você não vai responder com números, com quantidade, você vai responder nomes. Por isso que é chamada variável qualitativa. Já a quantitativa é o que eu estou acabando de juntar as duas aqui. Quantitativa é tudo que você responde com números. Exemplo, quantas pessoas residem na sua casa? Você vai responder tantas pessoas. Isso é números. 5 pessoas, 10 pessoas. Então, se você responder com números, é chamado de quantitativa, tá? Alguma dúvida é só voltar e repetir o vídeo. Vamos lá. Elemento de um gráfico. Sabemos que na estatística o que mais utilizamos é tabelas e gráficos. Aqui a gente vai mostrar os gráficos. O gráfico é composto de título, tá? O que indica o título? Indica o assunto do gráfico. É o que vem bem em cima, ele indica o assunto daquele gráfico que você está estudando. É o cabeçalho também. Explica o conteúdo dos gráficos. Olha, o título indica o assunto que está no gráfico. E o cabeçalho explica o conteúdo dos gráficos. Está explicando o que é. Às vezes aparece só um, indicando as duas coisas, título e cabeçalho. Mas tem gráfico que aparece os dois. Geralmente o título é o mais de cima. Corpo são os dados do gráfico. Tudo que compõe um gráfico é chamado corpo. Corpo que compõe aquele gráfico. Fonte, acabamos de ver lá no início da aula. Fonte mostra de onde foram recolhidos os dados para organizar a tabela ou o gráfico. Aparece sempre no rodapé. Exemplo aqui, ó. Prevalência de excesso de peso e obesidade por sexo. Aí tem aqui, excesso de peso é maior entre os homens. Isso aqui é fictício, é só um exemplo mesmo para você ver o que é cabeçalho e o que é o título. O título aqui é esse de cima aqui, ó. Prevalência de excesso de peso e obesidade por sexo. Ele mostra de que trata esse gráfico aqui, ó. E esse nome de vermelho aqui, ó, excesso de peso é maior entre os homens, está explicando que entre os homens esse excesso de peso é maior. Então ele é o cabeçalho, tá bom? Aqui é o título e aqui é o cabeçalho. O que está aqui dentro é o que compõe o gráfico, isso aqui é o corpo. Tudo que está aqui dentro, excesso de peso, obesidade, aqui tem uma legenda, dizendo as corzinhas, esse azul mais claro é o total, que é esse aqui, ó, total de excesso de peso e total de obesidade. Masculino, esse azul mais escuro, tem nos dois, e feminino esse outro aqui, o verdinho aqui do lado. Então, o que compõe é o corpo, tá? E por último, nós vamos mostrar a fonte. Olha a fonte aí, ó. Geralmente ela vem no rodapé aqui embaixo, está dizendo que é vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, Vigitel. Ministério da Saúde, abril de 2014. Esse aqui é tirado de uma fonte verdadeira, tá? Mais adiante a gente vai ver algumas fontes fictícias. Tipo de representações gráficas. Vou mostrar o tipo de gráfico aqui também para a gente trabalhar. Tem um gráfico de colunas, que é exatamente esse que a gente acabou de ver aí, ó, colunas. Exatamente isso aqui são colunas, ó. Verticais são colunas. Número de acidentes da empresa, fogo e companhia. Esse aqui é o número de acidentes da empresa, digamos que seja o título. Fogo e companhia é o nome da empresa, tá? Então, nesse caso aqui é aquele caso que eu falei. Pode aparecer os dois indicando um só. Cabeçalho e título no mesmo lugar. De que se trata esse aqui? Está tratando de qual é a quantidade de acidentes de janeiro de 2008 até janeiro de 2012. Então, o título seria esse aqui. O cabeçalho seria você dizer de que se trata o gráfico, tá? Mas é fictício, aqui é só um exemplo. Só dizendo que o gráfico é de colunas. Olha a fonte aí, dados fictícios. Plotagem do gráfico, Microsoft Excel. De onde foi feito ele? Tá? Só um exemplo. Outro tipo de gráfico, vamos lá. Gráfico de barras. É bem parecido com aquele lá, só que ao invés de ser colunas, e coluna vertical, isso aqui são barras porque é na horizontal. Tá?
são barras. Fonte na mesma fonte. Outro tipo, gráfico de pizza. Por que chama o gráfico de pizza? Porque parece uma pizza mesmo. E são tiradas as fatias, tá? Essas fatias são de acordo com o resultado daqui, ó. No caso aqui em porcentagem, tá dando a maior fatia para 36,4% em janeiro de 2012. Isso aqui, ó. Então, é a maior, mas ela também não é feita aleatória não, tá? Isso aqui é feito matematicamente, calculando que ela todinha, essa circunferência completa são 360 graus, e aí você vai calcular exatamente 36,4% de 360 graus. Aí você vai calcular o grau bem aqui, ó. Se fosse 50%, seria a parte B no meio, ó. Tá? Tudo bem. Gráfico de pizza, que também é chamado de gráfico de setores, tá? Tem lugar que chama de gráfico de setores, é o mesmo. E por último, o gráfico de linha, que é exatamente aquele que durante as campanhas eleitorais aparece muito. Dizendo lá, o candidato tal em julho estava lá em cima, em setembro desceu, outubro subiu de novo e assim vai. Isso aqui é o gráfico de linha. O gráfico é só essa linha azul, tá? Isso aqui não é gráfico não, isso aqui compõe uma parte do gráfico, mas o gráfico é simplesmente essa parte azul aqui, ó. Chamado gráfico de linha, tá? Tchau, tchau e até a próxima.